Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para o segundo episódio da nossa série Técnicas para a Resolução de Circuitos, segunda temporada. Temos aqui um circuito relativamente simples, só que eu chamo esse tipo de questão aqui de questão aula, porque cada alternativa nos dá a possibilidade de revisar um tópico da eletrodinâmica com vocês, beleza? Então vamos ler aqui essa questão e cada alternativa vai ser um motivo para a gente revisar e você evoluir cada vez mais. Então vamos lá. Tem-se um circuito elétrico composto por uma fonte de tensão e três lâmpadas iguais. Importantes aqui, ó. As lâmpadas são iguais. Deixa eu só ajeitar aqui minha mesa. Beleza. L1, L2 e L3 ligadas nesse circuito como representado na figura. Sabendo que a fonte fornece uma tensão constante e que todas as lâmpadas acendem quando a fonte está ligada, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre este caso. Então, como eu tinha falado, vamos lá, alternativa por alternativa. Letra A. Quando a fonte de tensão está ligada, todas as lâmpadas acendem porque a corrente elétrica que percorre cada uma é a mesma. Pessoal, vamos ver aqui, olha só. Tenho aqui o polo positivo da nossa fonte e o polo negativo da nossa fonte. Você já sabe que o sentido da corrente elétrica é do polo positivo para o polo negativo. Então, a nossa fonte ela vai mandar aqui uma corrente total que eu vou chamar de I. Essa corrente é a mesma que vai passar aqui por essa lâmpada L1. Cadê minha... Deu uma bugada aqui. Vamos lá, de novo. Tá aqui. Essa corrente I, ela vai passar por aqui. O que acontece? Essa corrente, olha só, gente, ela vai encontrar um nó. E o nó é o ponto de divisão da corrente, né? Então, essa corrente I, ela vai se dividir em uma corrente para cá. Beleza? Ela vai se dividir numa corrente para cá. E numa corrente que vai seguir para frente aqui, ó. E aí, pega essa visão, tá? Como ele falou que as lâmpadas são idênticas, as lâmpadas possuem a mesma resistência. E anota isso. Aqui nós temos uma associação em paralelo, concorda comigo ou não? Na associação em paralelo, se eu tenho a mesma resistência, a corrente se divide de maneira igual. Então, se chegou nesse nó uma corrente I, ela vai se dividir igualmente, ou seja, vai vir metade para um lado e metade para o outro lado. Então, já temos aí que a proposição A é falsa, porque ele falou que a corrente é a mesma para cada lâmpada. Não. Para a lâmpada L1, a corrente é I. Para a lâmpada L2 e L3, a corrente é 1/2. Ela se divide porque eu tenho aí uma associação em paralelo. Proposição A, falsa até a alma. Letra B. Quando a fonte de tensão está ligada, todas as lâmpadas acendem porque a tensão que percorre cada uma é a mesma. Pessoal, já vimos que a corrente aqui nessa lâmpada, olha só, é I. A corrente aqui nessa lâmpada é I sobre 2. I sobre 2. E a corrente aqui nessa lâmpada vai ser exatamente I sobre 2. Tranquilo. Como é que a gente pode verificar essa questão aqui da DDP? Lembra, DDP, resistência e corrente é a lei de Ohm, né? Então, a DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente. Lembre-se, todas as lâmpadas têm a mesma resistência. Então, a DDP na lâmpada 1 vai ser a resistência dela vezes a corrente que passa por ela, que é I. A DDP na lâmpada 2 vai ser a resistência dela, R, vezes a corrente que passa por ela. Opa, 1/2. E a DDP na lâmpada 3 vai ser a resistência dela, vezes a corrente que passa por ela, 1/2. Então, perceba que a DDP nas lâmpadas 2 e 3 são as mesmas. Isso aqui não é razão de espanto, porque se essas lâmpadas estão em paralelo, característica da associação em paralelo, mesma DDP, estão ligados aos mesmos nós, A e B aqui, ó, A e B. Então, elas têm a mesma DDP, R vezes I sobre 2. R vezes I sobre 2. Agora, veja que é diferente da DDP na lâmpada 1. A DDP na lâmpada 1 é R vezes I, enquanto na lâmpada 2 e 3 é R vezes I sobre 2. Então, a DDP na lâmpada 2 e na lâmpada 3, gente, é a metade da DDP da lâmpada 1. Tá? Então, essa proposição é falsa porque diz que eles estão ligados à mesma DDP. Fez sentido para vocês? Letra C. A tensão nas lâmpadas 2 e 3 é a mesma
e é a metade da tensão da lâmpada 3. Pode marcar exatamente isso. Lembra, a DDP na lâmpada 1, R vezes I. Na lâmpada 2, deu uma bugada aqui, foi. Na lâmpada 2, vai ser R vezes I sobre 2. E na lâmpada 3, R vezes I sobre 2. Então, perceba, quem é R vezes I? R vezes I é a DDP na lâmpada 1, é o 1. Ou seja, a DDP na lâmpada 3 vai ser o 1 sobre 2. Beleza? Como a gente tinha falado, por causa desse 2 aqui, ó, que está dividindo. Então, o nosso gabarito é a letra C. Não estou aqui só para marcar gabarito, vamos além. O que é que diz a letra D? A corrente elétrica nas lâmpadas L2 e L3 é a mesma. Sim, lembra, é a mesma. Lembra que a corrente aqui é I sobre 2. E a corrente aqui, gente, ó, é I sobre 2 também, enquanto nessa lâmpada aqui é I. E é o dobro da corrente elétrica que percorre a lâmpada L1. Não, o dobro não, é a metade, é a metade. Proposição falsa até a alma. Letra E. A corrente elétrica que percorre a lâmpada L1 é o triplo da corrente que percorre as outras duas lâmpadas. O triplo não, o dobro. O dobro. L1 é o dobro, né? Aqui é I, ó, e aqui é I sobre 2. Então, I é o dobro de I sobre 2. Então, nosso gabarito, letra C. Gente, eu queria ir além com vocês aqui, tá? Aquele velho bordão que eu falo direto. Meu objetivo aqui não é só marcar gabarito. Se a questão perguntasse qual é a lâmpada que mais brilha? Qual é a lâmpada que mais brilha? O que a gente pode pensar? Seguinte, galera, olha só. Brilho de lâmpada é potência. Você tem que analisar a potência. E existem 3 equações de potência que você não pode ir para sua prova sem saber, tá? Potência igual a corrente vezes DDP. Potência igual resistência vezes corrente ao quadrado. E potência igual a DDP quadrado dividido por resistência. É sempre interessante você escolher uma equação que tenha um parâmetro que é o mesmo para todo mundo. Ou seja, não é legal você utilizar essa equação aqui, ó, porque eu tenho corrente e DDP, e a corrente e DDP vai mudando aí para cada lâmpada. Então, se eu escolher uma dessas duas equações aqui, ó, pode ser qualquer uma delas, é bacana. Por quê? Porque tem a resistência. E a questão te falou que as lâmpadas têm a mesma resistência. Então, você pode escolher qualquer uma delas. Aleatoriamente, eu vou escolher a do PRI, RI quadrado. O que acontece? Como a resistência é um parâmetro constante, a questão diz pra gente que as lâmpadas têm a mesma resistência, o que é que você vê? Que a lâmpada que é percorrida, coloquei de verde aqui, mas não dá certo não. A lâmpada que é percorrida por maior corrente terá maior potência e, portanto, maior brilho. Aí eu te pergunto, qual é a lâmpada que está sendo percorrida por maior corrente? A lâmpada 1. Portanto, ela é a que vai ter mais brilho. Lembra que a corrente aqui é I, enquanto aqui nessas outras é 1/2. E aqui 1/2 também. 1/2 também. Tranquilo, gente? Ou seja, a lâmpada L1 é a que brilha mais e essas lâmpadas aqui brilham menos e possuem o mesmo brilho entre si. Eu coloquei para vocês aqui, eu acho muito bacana essa questão visual, tá, pessoal? De a gente poder observar isso, eu coloquei para vocês aqui uma simulação computacional que retrata exatamente esse problema. Veja, a DDP aqui nessa fonte é de 15 volts e essa lâmpada tem uma resistência de 10 ohms, essa aqui 10 ohms e essa aqui 10 ohms. E aí perceba, gente, ó, o brilho dessa aqui é maior do que o brilho dessas duas. Veja aí que as linhas que representam o brilho estão maiores, beleza? E aí vamos lá. Eu vou ver aquele parâmetro que eu falei com vocês. Vamos aqui pegar um amperímetro, instrumento para medida de corrente elétrica, e vou medir aqui a corrente elétrica nessa lâmpada. Olha só, 1 ampere. Lembra que eu falei que a corrente aqui nessas duas lâmpadas é a metade? Ou seja, por essa lâmpada tem que estar passando meio ampere. Vamos ver. Urra, fez sentido. Na outra também, professor. Urra, fez sentido. Meio ampere. Agora vamos ver aqui a DDP. Para medida de DDP, eu pego o voltímetro, instrumento de medida voltímetro. E aí eu vou colocar aqui, ó, as perninhas do meu voltímetro, aqui em paralelo, voltímetro em paralelo com a minha lâmpada. E aí, ó, gente, deu 10 volts. Deu 10 volts. Vamos ver quantos volts eu tenho aqui, ó, nessa lâmpada. Quantos volts, professor? 5 volts.
E aí, em uma das alternativas, eu não lembro qual é, eu falei para vocês que a DDP nessa lâmpada aqui, ó, que deu 10 volts, é o dobro da DDP nessas lâmpadas aqui. Olha que bacana, pessoal. E aqui eu tenho também, 5 volts, beleza? Então é isso, esse foi o nosso episódio 2. Um circuito relativamente simples, só que o nosso objetivo é revisar tópicos da eletrodinâmica, beleza? Espero que você tenha curtido. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.